Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui para a gente continuar a nossa aula dos signos, né? Falando de Gêmeos dessa vez. Se você está aqui pela primeira vez, esse vídeo faz parte de um curso de astrologia que a gente tem aqui no canal. Meu nome é Flávia, essa é a Conscientize. Por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento. Então, se você já se interessa por esses assuntos, já se inscreve aqui que tem bastante conteúdo para vocês. Bom, vamos continuar então, dar seguimento aí aos signos, né? E hoje a gente vai falar sobre o signo de Gêmeos, esse signo falante, esse signo animado, juvenil. Então vamos lá conhecer um pouquinho desse universo geminiano. Então vem comigo. Como a gente sempre inicia, vamos começar falando de características assim principais, né? Então, esse signo ele faz parte do elemento ar, a qualidade dele é mutável. Os nascidos entre 21 de maio e 20 de junho, que são as pessoas que se encaixam no signo de Gêmeos. O planeta regente dele é Mercúrio, o oposto complementar é Sagitário e a casa astrológica que representa esse signo é a casa 3. Bom, então vamos começar a falar sobre Gêmeos. Quando a gente chega em Gêmeos, já passamos lá por Áries, por Touro, já trabalhamos a nossa identidade, o nosso ego, e agora chegamos a partir de Touro, né, de trabalhar também as posses, a estrutura da nossa personalidade. Chegamos agora em um momento de compartilhamento. Então a gente começa a falar de compartilhar em Gêmeos. Para isso é preciso a identificação do nosso próprio mundo e também do mundo do outro. Então, por isso, essa abertura tão grande para socializar, para conversar, para estar perto de outras pessoas que normalmente os geminianos têm, né? Porque ele está buscando esse ponto aí entre o mundo dele e o mundo do outro. Eu tenho meu processo de aprendizagem, a minha vivência, as minhas experiências, e eu quero entender os processos, vivências e experiências do outro. Então, é em Gêmeos que a gente vê esses dois pontos entre o eu e o outro, né? Sempre trazendo esses polos. Para isso, para ele conseguir ter essa questão de estar sempre nessa descoberta constante de coisas novas, ele precisa ter uma curiosidade bastante ativa. Então, os geminianos, eles têm isso, eles têm a comunicação para descrever, expressar ideias e comparar. Tá sempre buscando entender, tá sempre buscando aprender, tá sempre atrás de novas informações, né? Um signo bastante ágil, adaptável, um signo que busca realmente entrar em contato com coisas novas. Para comparar, ele precisa identificar diferentes pontos de vista. E nessa busca, ele racionaliza, ele questiona, coleta informações, observa tudo e quer enxergar o quadro mais amplo possível, né? Então, é uma curiosidade muito ativa mesmo. Eles têm essa coisa de estar sempre em busca de algo novo, estar sempre disposto a aprender, e depois que aprende, aquele assunto já deixa de ter tanto brilho e ele vai atrás de algo novo, de algo que traga mais novidade, que traga mais motivação, que seja um conhecimento novo. E ali ele racionaliza, ele busca entender, ele absorve a informação e vai tentando entender. Ele questiona, mas por quê? Será que não dava para ser diferente? Eu não poderia pensar essa ideia de uma outra forma? Coleta as informações, observa tudo e ele quer ter uma visão geral. Ele quer enxergar o quadro todo, né? Ele quer observar o máximo de informações que ele puder ali naquele ambiente. Então, tem essa curiosidade muito ativa, é uma mente muito agitada, muito rápida e que está sempre ali buscando uma nova informação. Então, essa imagem representa bem a mente do geminiano, né? Aquela mente que está ali com milhões de informações muitas vezes completamente diferentes entre elas, e ele consegue agregar tudo ali, muitas vezes pensar em diversas coisas ao mesmo tempo. E fazer às vezes também, né? A gente vê muito geminiano na questão de multitarefas, fazendo diversas coisas ao mesmo tempo e tendo energia, conseguindo fazer tarefas que para outras pessoas muitas vezes é até exaustivo pensar em fazer tanta coisa junta.
E eles conseguem, eles conseguem fazer essa diversidade de ideias, de pensamentos, de atitudes. É um signo muito versátil. Então, nesse processo de absorver informação e querer entender diversos pontos de vista, ele utiliza como ninguém a comunicação. Então, para ele conseguir trazer algo novo para a realidade dele, ele precisa entender o outro. E ele entende o outro conversando, buscando saber, questionando. Olha, eu faço tal coisa assim, como você faz? Tem outro jeito de fazer? Aquela outra pessoa fez completamente diferente. Bom, quero saber como é que ela fez, então. Quero entender qual foi o raciocínio dela. Quero saber o porquê que ela questiona, o porquê que ela é contra tal ponto de vista. Qual é a opção dela, né? A opinião dela sobre isso. Enfim, e ali ele vai naquela conversa, ele vai trazendo os assuntos, vai entrando nesse processo de estar sempre debatendo coisas, né? Sempre com 1000 ideias na cabeça. Precisa conversar, ele quer a troca de ideia. É o signo que mostra a lógica, a retórica, a capacidade de fazer deduções e associações. Então, a partir de uma informação, ele já une com outra, que puxa outra, que faz um link com outra, e quando vê, ele está falando de diversos assuntos, e na cabeça dele ele está associando diversos pontos com diversas coisas que ele já viu naquele mesmo dia ou em dias diferentes, coisas que ele já estudou, que ele já analisou, e ele está fazendo um link gigantesco ali, né? É como um computador com várias janelas abertas. Seria mais ou menos a cabeça do geminiano, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo ali, tudo numa velocidade muito rápida e tudo trazendo um questionamento sempre nesse questionário interno. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu procurei a autoria dela, mas não encontrei. Vou procurar para deixar na aula ainda antes de finalizar a edição desse vídeo, que é a frase que diz assim: conhecimento contido, conhecimento perdido. Isso se encaixa muito com Gêmeos, porque é exatamente isso. Ele busca o conhecimento para levar para o outro. E aí, no momento que ele leva para esse outro, ele aprende a partir dessa troca. E aí ele já revê algum ponto, ele já observa de uma maneira mais ampla, ele já vai lá, já faz todo um raciocínio diferente, né? E acaba absorvendo muito nessa troca, enquanto ele está também agregando para o outro. Então, conhecimento para Gêmeos é isso, é uma troca constante, é um agregar de um para o outro, assim. Não é algo contido. Por isso essa frase eu acho ela perfeita, porque é exatamente isso, assim, é conhecimento contido, conhecimento perdido, né? Não adianta você saber muito, mas guardar para si, aquele conhecimento vai ficar ali quietinho e ele não vai aflorar, ele não vai ser construído, ele não vai ser melhor elaborado como ele seria se estivesse num diálogo, numa troca, como a gente aqui, né? De que adiantaria eu ter pesquisado tudo isso de Gêmeos se eu não trocasse e vocês não me dessem o feedback e não viesse lá nos comentários vocês me dizerem: ah, é verdade, eu sou assim mesmo. Ou então vocês me dizerem: ah, mas eu sou geminiana e eu não vejo tanto essa característica. Aí a gente vai entender qual o ponto do seu mapa que não traz essa característica. Enfim, é um constante aprendizado. Essa troca ela é muito válida, né? É isso que faz o conhecimento fluir mais. E ele precisa saber se tem alguma outra forma de enxergar aquela situação, né? Que eu acabei de falar aqui. De repente a gente está falando de Gêmeos, mas uma outra pessoa pode vivenciar essas características de uma forma diferente por outros pontos do mapa. E a gente vai descobrindo várias nuances de Gêmeos nessa nossa comunicação, nessa nossa troca. Se tem algo que ele ainda não conhece, se tem uma lógica que ele ainda não teve contato, né? Uma cabeça só pensando, ela faz certos raciocínios. Se forem várias mentalidades juntas, já é uma gama de opções, de informações novas que a gente tem a partir daquele diálogo. E, claro, né, nisso, a famosa característica de Gêmeos que todo mundo conhece, que é um signo que fala muito. Fala, tá sempre trabalhando essa comunicação.
Tem geminiano que é mais quietinho, às vezes até tímido? Tem, são poucos. É bem difícil achar geminiano quieto. Mas assim, normalmente quando a pessoa tem gêmeos forte no mapa e ela tem algum fator que traz essa timidez, que traz esse lado mais quieto, ela vai ter toda essa questão da comunicação e da agilidade de palavras mentalmente. Então ela pode ser uma pessoa quietinha, mas o mental dela é muito agitado. A cabeça dela tá sempre em mil ideias, né? E é uma pessoa que tem até dificuldade ali para dormir, para acalmar a cabeça, esvaziar, porque chega final do dia ela tá com tanta informação internalizada que é difícil mesmo, assim, é difícil fazer o raciocínio parar, né? Fazer a cabecinha parar ali de maquinar ideias. Então aqui, né, essa imagem representando essa troca, esse diálogo constante. E eu gostei dessa imagem que ela traz diferentes pessoas ali, né? Bem geminiano isso. Não é conversar com um grupo específico de pessoas, é conversar com pessoas completamente diferentes entre si, pegar a opinião de um, de outro, ouvir diferentes lados e querer entender de tudo um pouco, né? Por isso a questão que fala-se de gêmeos ser um signo que normalmente fica na superficialidade dos assuntos, porque não é que ele faça isso por um desinteresse no assunto, mas não é que ele faça isso por um desinteresse no assunto, mas porque ele tem tanta curiosidade que no momento que ele descobre algo, quando ele começa a se aprofundar naquele assunto, naquele conteúdo, já surge alguma coisa completamente diferente e que atrai aquela curiosidade muito mais do que continuar ali se aprofundando naquela temática. Ou muitas vezes ele percebe que se aprofundar em um determinado assunto vai levar tempo, requer muito estudo, requer muito foco em uma única temática. E aí ele quer entender os outros pontos também. Então ele não vai ficar tanto tempo em um único ponto específico, né? Ele sabe que tem uma diversidade gigante e ele quer absorver o máximo que dá de todas essas informações. Com toda essa disponibilidade para conhecer, aprender, ele se torna muito jovial. Então a gente vai observar geminianos com idosos, com uma idade já bem avançada e que continuam com aquela curiosidade de criança, com aquela coisa de gostar de aprender, de estar sempre buscando coisas novas. Nisso eles se tornam mais brincalhões, mais sorridentes, mais de bem com a vida mesmo, né? Porque ele está sempre aberto, assim, ele vê a vida como uma grande possibilidade de aprendizado. E aí nisso ele se torna uma pessoa que tem essa imagem muito jovial. Se adapta facilmente, é muito flexível, então consegue ser muito versátil e multitarefas, como a gente falou antes, né? Ele tem esse lado de conseguir fazer diversas coisas, consegue articular diversas atividades e tem essa energia para dar conta de tudo, assim, né? Brincalhão, alegre e ágil mentalmente, né? Uma mentalidade bastante rápida, bastante curiosa, bastante focada em descobrir coisas novas. Ele é ótimo para explicar. Por todos os exercícios mentais que ele faz com cada ideia, ele consegue construir, desconstruir e reconstruir ideias e conceitos. Então, quando ele aprende algo, ele absorve esse algo e aí ele fica ali matutando na cabeça dele todas as possibilidades, o que poderia fazer, como poderia, por que aquilo acontece daquela forma, e ele quer entender, e aí ele questiona. Ele faz tanto exercício mental todo dia que para ele é fácil explicar, porque ele já entrou naquele assunto ali, já revirou aquele assunto, já dissecou aquele assunto o máximo que ele podia. Então ele consegue, ele já entendeu aquilo, ele já absorveu as principais informações, como a gente falou, né? Ele não vai ali aprofundar naquele nível técnico, detalhista e, enfim, que a gente vai observar que vai ter no oposto complementar dele, que é Sagitário, que tem esse lado mais do ensino superior, porque a gente fala que é uma coisa mais especializada.
Ele pega um assunto e entra fundo naquele assunto. Em Gêmeos, não. Ele pega diversos assuntos. Mas dentro daqueles diversos assuntos, ele procura entender o máximo possível ali para ele conseguir pegar bem aquela ideia, entender aquela ideia, né? Absorver aquela ideia. E aí nisso ele se torna muito bom em explicar, porque ele vai conseguir te mostrar todos os pontos, ele vai conseguir falar daquele assunto de diversas maneiras, porque ele tem a adaptabilidade, né? E muitas vezes, por essa razão, eles se tornam ótimos professores. Por isso que a gente fala, Gêmeos é o primeiro signo que fala dessa questão do ensino. E a casa 3 está associada ao ensino das séries iniciais, né? A primeira fase ali educacional. Em Sagitário, a gente vai ver o ensino superior. A gente já vê um ensino que já está mais focado. Lembra da questão do foco? O ensino básico, ensino fundamental, médio, a gente ainda estuda diversos conteúdos. A gente absorve muita informação. Quando a gente vai para o ensino superior, a gente já escolheu uma área específica de atuação. A gente já escolheu uma área de interesse, de algo que a gente quer exercer profissionalmente, enfim, academicamente. Então, tem essa questão, assim, o Gêmeos ele é muito aberto para conteúdos diversos. Quando falamos na curiosidade e multitarefa de Gêmeos, é interessante observar que Gêmeos não avalia múltiplos lados de uma situação para escolher um lado. Quem escolhe é Libra. Então, assim, quando a gente fala que ele observa diversos assuntos e ele quer entender todos os lados desses assuntos, ele não está fazendo isso numa iniciativa de seleção, como Libra faz. Libra pega um assunto A, um assunto B, e ele começa a medir. Vamos ver os prós, os contras, isso vale, isso não vale, isso daqui é bom, isso não, até que ele consegue ali naquela balança dele entender o que é melhor. Gêmeos não quer isso. Gêmeos não quer entender o que é melhor. Ele quer as duas situações. Ele quer vivenciar os dois. Ele quer estar nas duas situações. E se tiver 3 lados de uma situação, 4, 5, ele quer todos. Ele quer o máximo de experiência que ele pode ter. O máximo de ideias que ele pode ter. Ele pode misturar ideias completamente diferentes. E para ele tá tudo bem, não tem nenhuma questão. Eu não preciso negar uma ideia para seguir outra, né? Eu não preciso escolher um único caminho. Eu posso perambular pelos dois. Pode ser que eu fique ali entre os dois, né? Circulando entre os dois e não me aprofunde em nenhum. Mas eu posso conhecer os dois, nada me impede disso. Essa é mais ou menos a mentalidade de Gêmeos. Gêmeos quer viver tudo, ele não quer escolher, ele quer todas as possibilidades, né? É a curiosidade, como a gente falou. Por isso se fala tanto na adaptabilidade de Gêmeos, porque é como se de fato ele fosse vários em um só. Então, quando a gente fala que Gêmeos, e tem até um estigma assim em cima de Gêmeos, de ele ser 2 caras, que ele, enfim, né, tem bipolaridade, essas coisas assim que falam de Gêmeos, é porque na verdade ele circula entre diversos assuntos, como a gente falou, ele tem esse lado assim camaleão, de se adaptar muito fácil. Então hoje ele está aqui com um grupo de pessoas religiosas conversando sobre a Bíblia e amanhã ele está bebendo no bar e para ele tá tudo bem, né? Não, uma coisa não interfere na outra. E aí, se essas pessoas religiosas que estavam lendo a Bíblia com ele forem pessoas que sigam uma religião mais restrita, já vai ter todo um questionar da conduta desse geminiano, né? Ou então, se ele tá ali num grupo de amigos, vamos pegar um exemplo mais sutil, nem tanto, né? Num grupo de amigos que é fã de Harry Potter. E aí ele tá ali e ele assiste todos os filmes, ele comenta e ele super elogia. E aí, de repente, na outra semana ele tá assistindo Senhor dos Anéis e falando que é o melhor filme. E aí os Potter maníacos ficam, como assim? Harry Potter é muito melhor que Senhor dos Anéis?
sabe? E pra ele não, tá tudo bem. É, tanto Harry Potter, Senhor dos Anéis, todos os assuntos que a gente puder conversar sobre, podendo conversar sobre é o importante. Essa é a questão para Gêmeos. A gente podendo dialogar e trocar vivências, e trocar diversas formas de entender um assunto, é o que importa. Ele não vivencia situações como quem está de fora, ele entra na situação. Então ele não quer só observar, ele quer vivenciar, como a gente falou, né? Ele quer estar ali no meio, ele quer saber como aquilo acontece, como que é vivenciar aquela situação. Ele que simboliza as amizades, a alegria de estar sempre aprendendo, da curiosidade, das múltiplas possibilidades. Então, essa adaptabilidade toda, né? Quero vivenciar tudo, me adapto às situações que forem necessárias e tem essa questão de trazer as amizades, de ser uma pessoa que gosta de estar em volta de outras pessoas também. Então, nessa questão de vivenciar diversas experiências e de entrar nessas experiências, que a gente observa a troca de humor do geminiano, que a gente sempre fala também, né? E que dá esse estigma de que geminiano é bipolar. Porque de fato ele pode oscilar entre várias emoções ao longo do dia, mas é porque ele está interagindo com diversas situações também, né? Ele tá aqui conversando com a pessoa que tá super feliz, dali a pouco ele já tá conversando com alguém que tá passando por um luto, ou ele tá com alguém muito irritado em volta e em seguida chega um amigo super contente com uma situação. Enfim, ele articula em diversos ambientes, em diversas situações, e nisso ele vai passando por esses reveses emocionais aí, essas questões de altos e baixos, né? Claro que tem situações que a gente precisa observar se a pessoa realmente tem alguma questão de saúde, mas eu falo mais para derrubar mesmo esse estigma de que todo geminiano oscila muito, assim, enfim, né? É só uma questão de ele tá articulando com diversas situações e experiências. Bom, e dentro dos desafios que esse signo representa quando ele está pouco desenvolvido no nosso mapa? Quais desafios são esses? Bom, a gente fala, quando a gente falou da questão de ficar mais na margem do assunto, né? Não aprofundar tanto, não entrar em tantos requisitos, porque quer conhecer diversas coisas. Então, um dos desafios que eles apresentam normalmente é a questão da superficialidade. Então, ele acaba realmente, quando essa energia está mal trabalhada, a pessoa se torna aquela pessoa que não termina as coisas, começa, pesquisa um pouquinho de cada coisa, mas ela não procura saber exatamente como aquilo funciona, e aí ela já parte para outro assunto e acaba que ela tem uma imensidão de coisas na cabeça dela inconcluídas, né? Que não dão seguimento porque ela fez uma bagunça ali dentro daqueles conteúdos, né? Como eu falei, Gêmeos ele não vai buscar a profundidade do assunto, mas ele vai entender bem, ele vai entender a fundo aquilo, ele vai dentro do que é necessário para ele explicar, para ele dialogar, para ele trocar aquela ideia, ele vai entender, né? Ele só não vai aprofundar lá nos detalhes, na informação mais assim minuciosa, né? Na especialização, mas ele vai entender o necessário. E aí, quando a gente tem essa energia mal trabalhada, a pessoa fica num nível realmente bastante superficial. Outra questão é uma fala maldosa, né? Utilizar esse dom da comunicação para manipulação mesmo. Então, aqueles geminianos, né, ótimos vendedores que nos atraem, vendem as coisas, passam uma ideia muito maravilhosa, mas depois que a gente entrou naquela conversa ali, a gente começa a observar que, olha, não era tudo aquilo que ele falava. Aí a gente vê uma pessoa que tem essa energia geminiana mal trabalhada. Ultimamente a gente tem visto bastante, né? Essa função de fake news e tudo que está acontecendo é basicamente uma distorção dessa energia geminiana,
de a gente utilizar a comunicação não para informar e instruir, mas para desinformar, para trazer uma informação errada, para trazer algo que não está agregando, que não está contribuindo, né? Está só manipulando a situação. Outra questão é a instabilidade. Então ele não fixa, por ser um signo mutável. Quando a gente tem essa energia em excesso e ela está mal trabalhada, a pessoa fica muito instável, ela fica oscilando muito, né? A questão do humor que a gente falou. E o que a gente falou ali no primeiro ponto também, que não termina o que começa. Então a pessoa começa uma coisa e ela não conclui, ela não dá seguimento. Excesso mental. Essa agitação mental, o geminiano tem bastante, né? É bem comum da gente ver a pessoa falando que tem dor de cabeça, que demora para conseguir dormir, que demora para desligar, para conseguir, né, fazer a cabeça parar de funcionar, parar de ficar ali com aquele monte de pontinho de interrogação. Então tem esse excesso mental também. Fala excessiva, né, que é a principal reclamação de quem convive com gêmeos, ou quem conhece pessoas geminianas, essa fala excessiva, essa coisa de estar sempre dialogando, sempre falando. A dificuldade de organizar as ideias. Como ele é muito curioso, ele junta diversos conteúdos, diversos conhecimentos. Se essa energia não está bem desenvolvida nesse mapa, essa pessoa pode absorver muito, mistura tudo na cabeça dela, e aí quando ela vai falar, ela fala uma coisa por cima da outra, mistura os assuntos, faz um escarcéu ali em volta e não estrutura, né? Não toma consciência dessa capacidade que Gêmeos tem de fazer aquilo que a gente falou no início ali, o desconstruir, construir, buscar, entender os passos, né? Onde cada coisa começa, se desenvolve, finaliza. Não, quando a gente tem essa energia mal trabalhada, a pessoa mistura tudo. Dificuldade de lidar com múltiplos pensamentos e emoções. Então a pessoa também pode oscilar bastante nisso. Fica pensando em diversas coisas, ela quer fazer muito, mas ela não dá conta porque ela não consegue organizar, ela não consegue ter um roteiro de por onde começar, o que ela faz primeiro, como que ela define prioridades. Tudo isso se torna muito difícil porque ela está misturando tudo mentalmente e emocionalmente também, né? E a questão também, que também é muito falada para Gêmeos, que é um signo, quando mal trabalhado, ele tem a questão da mentira, né? De serem pessoas que podem usar de falsas informações para, enfim, acabarem chegando às conclusões que eles desejam. Vamos falar sobre os níveis aqui de Gêmeos, mas antes deixa eu pedir para vocês deixarem o like pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. É só um cliquezinho, é bem rápido. E vamos começar então a falar sobre os níveis. O que são níveis exatamente, né? Se você está assistindo essa aula e não assistiu as anteriores. A gente fala em níveis num sentido de consciência dessa energia. Então, quando eu falo de 3 níveis aqui, a gente está falando de um nível 1, onde eu ainda não entendi essa energia, ainda não tomei consciência dessa energia, e ela flui de uma maneira assim, um tanto quanto desregrada, digamos assim. Eu não tenho controle dessa energia e eu vou fluindo conforme essa energia vai me levando. Num segundo nível, eu começo a tomar consciência, entender como isso age em mim e como eu posso lidar melhor e trabalhar as potencialidades dessa energia. E num terceiro nível, eu já tenho essa consciência bem desenvolvida, eu já consigo lidar com as potencialidades e com os desafios que essa energia representa. Então, pensando em um primeiro nível, onde a gente não tem bem a consciência de Gêmeos desenvolvida, então essa energia ela tá fluindo ali meio desregrada, como eu falei, como que acontece isso? Nesse primeiro nível, ainda sem a consciência dessa energia geminiana, a pessoa tem um excesso mental e, consequentemente, o excesso da fala. Então, é aquela pessoa que mais vai reclamar dessa questão de não conseguir
parar a cabeça, né? Não conseguir parar as ideias. Tudo é muito misturado, tudo é muito agitado e a pessoa tem aquele excesso ali e, consequentemente, ela fala muito. Fala muito. Ela quer todas as possibilidades, mas oscila não concluindo nada que começa. Então, isso é terrível também, porque a pessoa se interessa por muita coisa, muitas vezes ela é muito inteligente, mas ela simplesmente não conclui aquilo que ela começa. E isso também gera o problema de não ter uma base sólida de conhecimento que ele passa. Então, ele passa a impressão de, como eu falei, ter bastante conhecimento, porque é uma pessoa bastante inteligente, mas você vai conversar com ele e você observa que é tudo num nível muito raso. Ele pegou um pouquinho de cada informação e tá ali falando e, na verdade, não tem embasamento para falar da forma como ele está falando. Porque acaba não pesquisando, não procurando entender mais a fundo, né? O excesso de projetos, de atividades, de pessoas que o cercam e que não tem embasamento. Então começa 1000 coisas, mas não faz a mínima ideia de como que vai dar conta daquilo. Com a quadratura para peixes que esse signo faz, nesse nível a comunicação é utilizada para distorcer ideias e manipular. Então, peixes tem esse lado do imaginativo, da imaginação, da criação, de tudo que é lúdico, que é muito legal para a gente trazer uma inspiração, né? Principalmente grandes escritores, a gente observa essa questão de Mercúrio, Netuno, Mercúrio e Peixes. Mas como essa energia não está bem trabalhada aqui, a gente vai para o lado desafiador de Peixes também. Então ele pega esse lado lúdico, imaginativo para distorcer. Distorce, manipula, reinventa as ideias, né? Faz aquela confusão mental toda. A empatia, o entrar na realidade do outro, ainda é aqui apenas uma curiosidade muito rasa. Então ele quer saber da vida de todo mundo, mas entender, se colocar no lugar da vida do outro, ele não faz. Nesse nível 1, ele só quer saber. E aí a gente vê aquele estereótipo do geminiano fofoqueiro, né? Porque ele vai lá querer saber um monte de coisa da vida do outro, mas não busca entender o porquê que aquele outro agiu daquela forma e tal, que são coisas que ele vai desenvolver depois nos outros níveis. Com a quadratura para Virgem, não há estrutura, organização, tudo fica muito disperso, falta estabilidade, né? Ele não está sabendo lidar com aquela energia virginiana da quadratura para Virgem e estruturar as coisas, dar embasamento nas ideias. Então tá tudo misturado. Causa confusão e bagunça, né? E a oposição para Sagitário mostra a falta de domínio do conhecimento, falta profundidade, um entendimento mais embasado, naturalização da falta de ética também, né? Aqueles geminianos que a gente observa que são muito espertos, assim, né? Que se acham espertos porque estão ali manipulando as ideias, distorcendo, fazendo, acontecendo, e por eles serem muito ágeis, eles vão lá, fazem uma conversa aqui, outra ali, já saem da situação, vão lá e falam para outro, e ficam fazendo esse meio campo, e usando isso como, foi só uma distorção, foi só uma brincadeira, não foi nada sério, foi só um troco a mais que eu peguei, sabe? Vai naturalizando essa falta de ética, que ética a gente fala em Sagitário, quando a gente fala em questões morais, normas, entendimento, por isso que Sagitário rege também o direito, né? Assim como Libra, a gente está falando de Sagitário e de Libra, esses assuntos de moralidade, de ética, de respeito ao outro, que se tem com o aprendizado de Sagitário, né? Como escrevi ali. Então, nesse primeiro nível, a gente vê aquela questão do geminiano que usa a comunicação como uma forma de exercer poder, de exercer uma manipulação no outro, né? Na verdade, ele está fazendo uma grande confusão ali, ele está usando essa comunicação de uma forma bem destrutiva, muitas vezes. E muitas vezes também são nesse nível que a gente vê os geminianos mais confusos ali, mais atordoados, com excesso de ideias, querendo fazer muita coisa e na realidade não concluindo nada daquilo que se propõe a realizar, né? Começa muito empolgado, larga na metade, não dá continuidade e deixa ali o projeto sem ser concluído. Em um segundo nível, a gente já observa uma tomada de consciência dessa
energia geminiana. E aí é nesse nível que a gente começa a ter uma reflexão das nossas atitudes. É nesse nível que a busca por conhecimento se amplia, porque a pessoa começa a buscar embasamento para as ideias dela, né? Então ela começa a querer absorver informação, mas também ela começa a fazer aquele processo de pega a informação, questiona, analisa, da onde veio, quem falou, por que falou, né? Faz todo aquele processo de buscar entender aquela informação, saber da onde ela veio, para depois propagar, né? Que é o que o geminiano lá no nível 1 muitas vezes não faz. Ele pega a informação e já solta. Aqui não, aqui a gente começa a tomar consciência de uma análise dessa informação. É aqui que começa a acontecer uma abertura maior para entender os aprendizados de outras pessoas. Tem isso também. O Gêmeos lá no primeiro nível, ele quer só falar, né? O monólogo. Ele quer falar, 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 falar. Aqui não, aqui a gente já quer falar e ouvir, a gente quer entender o outro também, né? E aí sim trabalhar a energia de troca, não apenas com algumas pessoas, mas aprender com pessoas diferentes e diferentes da sua realidade, ouvir outros pontos de vista, entender outras realidades, né? Aqui a quadratura para peixes deixa de ser uma manipulação e começa a atuar na sensibilidade, unida à racionalidade, e entender a subjetividade da outra pessoa e fazer críticas de forma construtiva. Então, se eu discordo daquela pessoa, primeiro que no primeiro nível a gente nem entra em contato com o universo do outro, né? A gente usa a energia de peixes mais no sentido da ilusão, de distorcer. Aqui não, aqui a gente começa a entrar em contato. Eu começo a perceber o que o outro pensa e como ele pensa. E eu começo a partir dessa percepção a questionar, mas por que ele pensa assim? Por que será que ele acha isso? O que levou ele a chegar a essa conclusão? E aí eu começo a entrar no universo desse outro. Eu começo a entrar na energia do que fez aquela pessoa racionalizar daquela forma, né? E buscar entender isso. Com a quadratura para Virgem, é nesse nível que a pessoa aprende a ouvir mais, assimilar, racionalizar e aprofundar a informação, para só depois exteriorizar, né? Então, Gêmeos precisa muito dessa energia virginiana, porque, como eu falei, eles fazem e pensam muita coisa. Então, se esses pensamentos e todos esses projetos, atividades que ele quer fazer não tiver uma ordem, uma prioridade, um início, meio, fim, é muito complicado, fica tudo muito misturado. Então, a energia de touro, que dá estrutura, que dá firmeza, e de virgem, que organiza, que ordena, é muito importante para essas pessoas, para elas conseguirem ter uma tranquilidade mental mesmo e conseguirem dar andamento nas coisas, fazer aquilo, chegar ao final desses projetos, né? Porque é uma energia muito criativa, é de muitas ideias, assim. Então, muitas vezes também o geminiano não vai ser aquele que vai pegar o projeto e finalizar aquele projeto. Ele vai largar a ideia. Mas ele precisa também ter essa ordem para ele saber para quem ele tem que largar essa ideia. Né? Ele pode até não concluir aquele projeto, mas ele tem que saber com quem ele precisa deixar. Provavelmente vai ser na mão de um taurino, vai ser na mão de um capricorniano, né, de um virginiano, de alguém que vai ter esse olhar mais analítico, estruturado para chegar ao final daquilo. E aí o geminiano fica livre ali para pensar mais trilhões de coisas que provavelmente vão vir na cabeça dele. Mas ele precisa ter esse direcionamento, saber, né, até que ponto ele vai, em que momento ele delega para os outros. E com a oposição para Sagitário, aqui começa um aprendizado de ensinar, de passar esse conhecimento adiante de forma simples, acessível, realmente se torna professor do que sabe e não apenas detentor do que sabe, né? Então, se antes essa energia sagitariana era usada para até muitas vezes para colocar colocar uma postura de uma certa arrogância intelectual mesmo, né? Eu sou o detentor do saber. Aqui nesse nível não, a gente começa a perceber que Sagitário é um grande professor, né? Então,
Com essa oposição para Sagitário, a gente percebe que eu absorvo conhecimento, mas eu tenho que transferir conhecimento também. E transferir de forma simples, de forma desburocratizada, de forma a entrar, né? Aquilo que a gente falou de entrar na realidade do outro, é também entrar no raciocínio do outro, entender como que a gente vai explicar para esse outro absorver. A forma de comunicar que eu preciso utilizar para aquela pessoa que está me ouvindo entender o que eu estou falando, né? Além de começar um questionamento interno de moralidade, aquilo que a gente falou, de ética, da influência daquilo que ele fala. Então, lá no nível 1, ele só fala e, né, e faz, e distorce, e azar, seja o que tiver que ser. Aqui não, aqui ele para e pensa, não, mas se eu falar isso, vai ter tal reflexo, talvez eu vou magoar outra pessoa, talvez não vai gostar, isso daqui não é legal fazer, se eu ficar com esse troco a mais, pode ser que aquela pessoa se prejudique, sabe? Começa a ter esse questionamento das ideias e das atitudes. Então aqui tem uma conscientização de todos esses assuntos de Gêmeos, né? Da troca, da comunicação, da expressão, de ensinar e aprender, do momento que eu falo e do momento que eu me calo para ouvir o outro, né? Aqui que a gente começa a refletir sobre essas questões. E quando a gente tem essa energia bem trabalhada, os geminianos aí que tem um bom domínio dessa energia geminiana, que conseguem lidar bem com essas energias, como que funciona? Aqui a gente chega a uma profunda compreensão do conhecimento, da importância da racionalidade, dos processos mentais, né? Então são pessoas, muitas vezes se tornam intelectuais, são pessoas que sabem o valor do conhecimento e o valor que tem passar conhecimento para alguém. A responsabilidade que isso significa, né? Que não é pouca, é muita responsabilidade. Cada ideia que a gente propaga é muita responsabilidade que a gente assume. Tanto daquilo que a gente está falando, porque a gente está passando algo para a pessoa e a pessoa vai construir um raciocínio em cima daquilo, como o quanto aquilo pode influenciar outras atitudes, né? Como a gente falou da questão da ética e tal. Então tem muita responsabilidade de passar conhecimento para alguém. E a responsabilidade de expressar ideias. Como que eu expresso, como que eu coloco as minhas ideias, o que aquilo vai gerar. Será que eu estou transmitindo ideias construtivas ou eu estou só propagando distorções, né? Com a quadratura para peixes nesse nível de consciência, a gente percebe a transformação que o conhecimento pode causar em outras vidas. Tem uma adaptabilidade para falar de coisas de acordo com a compreensão de cada um, empaticamente. Então a gente percebe aqui nesse nível que o conhecimento transforma, que comunicar coisas para outras pessoas pode trazer uma transformação muito grande na vida dela. E que para eu causar essa transformação, eu preciso falar de acordo com o entendimento daquela pessoa. Se eu estou falando com uma criança de 7 anos, eu preciso entrar no mundinho lúdico dela e falar do desenho que ela gosta, falar na linguagem que ela está acostumada a ouvir, né? Que é completamente diferente de eu falar para um adulto de 30 anos, que é completamente diferente de eu falar para um americano, para um britânico, para um brasileiro. São formas de entender a realidade diferentes, porque aquelas pessoas tiveram vivências diferentes, né? Então, aqui nesse nível a gente já começa a observar isso. Com a quadratura para Virgem, a organização do conhecimento, da fala, da maneira de elaborar os conteúdos, os estudos, os detalhes importantes do conhecimento. Então, a pessoa ela já consegue estruturar as coisas na cabeça dela, já consegue ter esse início, meio e fim, né? Saber estruturar os estudos também. Então, eu tenho diversos assuntos de interesse, mas eu preciso priorizar alguns. Eu preciso dar atenção para uns agora e depois para outros, né? Ter essa sequência mental, que é bem difícil de ter quando a gente tem muito assunto que interessa, mas é importante para conseguir concretizar, né? Então, busca estruturar o aprendizado, o que vai passar de informação, busca prática antes de passar à frente. Então, primeiro ele pega aquele conhecimento, absorve,
Aí ele testa, vê se funciona mesmo, né? Observa se aquilo tá certo, vai lá, conversa com alguém que tem um conhecimento mais amplo que o dele, absorve aquilo, vê se realmente não tá faltando nada, não tem nenhum ajuste para fazer, né? Que é virgem isso, ó. Será que eu realmente posso largar essa apresentação? Será que eu não tenho que melhorar alguma coisa aqui? Talvez esse conceito aqui não é bem isso que eu escrevi. Então vai lá, pesquisa, confirma, depois ele solta. Quando ele já tem certeza, ele solta aquele aprendizado, né? Então tem essa responsabilidade, esse cuidado, esse olhar minucioso para aquilo que está sendo falado. Com a oposição para Sagitário, aqui ele entende a função ética que deve ter em mente ao passar uma informação e entende que há diferentes realidades e que cada percepção diferente tem o seu valor. Aqui ele entende o conhecimento como uma construção conjunta, né? Então, aquilo que a gente falou. Sagitário é também o signo que representa o exterior, as culturas diversas, os conhecimentos diferentes, né? Que fogem das nossas crenças, das nossas filosofias. E aí, Gêmeos, nessa oposição, nesse nível aqui, ele consegue entender que talvez eu tenha minha religiosidade, o outro tem uma crença completamente diferente e a gente pode conversar respeitosamente, nada impede. Eu posso dialogar com o que é diferente de mim e é muito construtivo isso, né? E essa ética com aquilo que é transmitido. O que eu falo causa impactos e por causar impactos eu tenho uma responsabilidade com essa fala. Eu tenho uma seriedade muito grande com aquilo que eu transmito, com aquilo que eu vou passar adiante, né? Porque não é só uma informação, é algo que pode causar impactos, tanto positivos quanto negativos, depende da maneira como eu estou colocando e do que eu estou querendo transmitir. E saindo dessa questão dos níveis, vamos falar então sobre os decanatos. Sempre explico para vocês, né, que níveis e decanatos são coisas diferentes, que os decanatos têm a ver com o grau em que o signo está, né, o grau em que, se você tem planetas em Gêmeos, é o grau em que está esse planeta em Gêmeos no seu mapa, e se são casas, em que grau essa casa abre, né, no signo de Gêmeos, para saber a regência, qual planeta está influenciando ali, que também vai dar algumas nuances para esse signo de Gêmeos. Então a gente vai observar que assim, o primeiro decanato, ele tem regência de Mercúrio, né, que é o regente principal de Gêmeos. Então aqui a gente tem os geminianos mais ligados à fala mesmo, bastante ligados à fala, à comunicação, à expressão, à escrita, né? Os que têm mais agitação física e mental, muita curiosidade, o mais jovial e dinâmico, né? Então a gente observa isso. Mercúrio tem muito essa questão da comunicação. A questão de compartilhamento com outras pessoas tem muita importância e tem um pensamento muito analítico, porque Mercúrio, além de reger Gêmeos, ele rege Virgem também. Então traz esse lado mais analítico para esses geminianos de primeiro decanato. No segundo decanato, que vai do grau 10 ao 19, a gente tem a regência de Vênus. E Vênus é também regente de Libra. Então a gente observa, a Vênus é a deusa do amor, né? Toda aquela questão da beleza, da estética. Então são os geminianos mais tranquilos, que têm em si um pouco da calma de Libra e Touro. São os mais ligados às questões artísticas. Aqui a gente observa pessoas que se destacam na parte artística, usando comunicação, né? Na música, na escrita, na fala, pessoas que falam muito bem. Traz toda aquela delicadeza e o refinamento de Libra para esse geminiano. Então a comunicação vai ser algo mais tranquilo, que vai trazer um lado mais encantador, né, que acaba gerando assim esse encanto nas pessoas, essa fala que é muito bem colocada, que é muito bem estruturada. Aqui a empatia fica muito destacada também, então entende o tempo dos processos de informação, ele sabe como passar essa informação, ele se conecta com o outro mais facilmente,
né, que é a questão de Vênus, de Libra, que interage, que busca entender esse universo do outro, e os processos da informação, né, que é essa calma maior, essa tranquilidade para analisar um pouco mais as coisas, né? Aqui esses geminianos já conseguem ter um discernimento maior de como começar as coisas, como fazer cada coisa. Tem também mais o apego de elemento terra, porque Vênus também rege o signo de Touro, então a gente observa também que são os geminianos menos tem menos aquele estereótipo do geminiano instável que muda constantemente. Aqui já é um grupo de geminianos mais focados, direcionados, que tem um pouco mais de estabilidade. O terceiro decanato tem a regência de Urano, que é o regente de Aquário também. Então aqui a gente tem os processos mentais da originalidade e da criatividade inventiva. Então aqui também é muita agitação mental, porque Urano e Aquário são o Aquário é um signo que traz muito essa mente constantemente agitada, pensando em mil ideias, nesse eterno construir, desconstruir, e as coisas acontecem muito rápidas, né? Urano é muito ruptivo com as ideias, né? Desconstrói muito, reformula. E aí mistura com essa energia geminiana, é uma energia que fica com uma agitação mental muito grande. E ele está sempre buscando algo que gere melhorias para você e para os demais, né? Então, sempre buscando inovar, trazer alguma coisa diferente, pegar aquela ideia, entender ela a fundo, saber como transformar aquilo em algo que vai contribuir coletivamente, que vai agregar, que vai trazer uma nova percepção. A dispersão de ideias aqui é muito rápida, foi o que eu falei, né? Acaba que a ideia vem e se perde rapidamente. São aquelas pessoas que têm muita criatividade, mas que falam que dormem, por exemplo, com um caderninho do lado, porque senão a ideia vem e ela já dispersa. Se não anotar ali na hora, ela foge e você não vai conseguir pegar no outro dia. É melhor deixar o caderninho do lado, porque essa energia aquariana, né? A cabeça tá sempre a mil. É muito diversa também, tá sempre pensando em coisas completamente diferentes. E aí tem a questão de acaba que esquece mesmo, passa despercebido e se perde ali se não tiver um direcionamento. Se adapta ao novo, mas não vai no fluxo apenas por ir, né? Então aqui a gente vê os geminianos que eles gostam de interagir, eles buscam esse compartilhar, mas eles gostam da individualidade deles também. Eles gostam de ter o espaço deles, né? Ele quer causar mudanças, então ele quer usar o conhecimento dele para causar uma transformação, para causar uma mudança social, coletiva, tá? Então esses são os 3 decanatos de Gêmeos. Para finalizar, eu trouxe aqui um mito de Gêmeos para vocês lerem, né? Como a gente sempre faz no final da aula. Vou deixar também aqui embaixo na descrição a atividade para vocês fazerem do nosso diário astrológico. Vocês vão me dando um feedback de vocês. Se quiserem me mostrar também lá no Insta, compartilhar as atividades de vocês, como que está no mapa de vocês essa questão de Gêmeos e dos signos que a gente falou até aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre o signo de Leão. E aí eu espero vocês por lá. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.